Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Historiando e hoje nós vamos falar sobre as Cruzadas. Cruzadas, de onde vem esse termo? Bom, o termo é criado após as batalhas que nós vamos falar, mas são referências às cruzes que os cristãos utilizavam nos seus coletes, nas suas armaduras. Aquela cruz vermelha que identificava os cristãos. Então é a partir daí que eles ficaram conhecidos como os cruzados, por isso o nome Cruzadas. O que são as cruzadas? Basicamente, conflito entre católicos e muçulmanos. Mas nós vamos ver que aí no meio vai ter algo que vai contradizer essa nossa definição. Quais são os antecedentes das cruzadas? As crises feudais. Por que as crises? Porque acontecem em diversos âmbitos. Isso está mais especificado no primeiro vídeo do canal, que é a formação do Antigo Regime. Os conflitos, tanto o externo, as guerras, mas também os internos, os próprios servos, não suportando mais aquela condição de submissão, de exploração contínua, se revoltam, promovem as jaqueries, que nós já falamos aqui, algumas invasões a alguns territórios, algumas propriedades privadas, destruindo as propriedades dos senhores feudais. O feudalismo é caracterizado por a sua produção rudimentar, então com um pouco desenvolvimento tecnológico. A partir do momento que eles precisam aumentar a produção, qual é a única saída? Se eu ainda não tenho desenvolvimento tecnológico para produzir mais no mesmo espaço de terra, eu preciso ampliar o meu espaço de terra. E essa é a saída que a igreja, junto ao Estado, vão arrumar para se livrarem da crise feudal. A própria igreja está tentando diminuir os conflitos a partir de duas medidas. A primeira é a paz de Deus, onde eles pedem que seja totalmente evitado qualquer violência contra mulheres, agricultores e viajantes. A segunda é a trégua de Deus, de forma que apenas durante 90 dias do ano seria permitido guerrear. Mas são medidas efêmeras, não dão conta da complexidade do problema que é esse momento. A saída então que nós dissemos, que é a expansão territorial, que foi tomada da igreja junto com o Estado, são as cruzadas. Em 1095 acontece o Concílio de Clermont, de forma que o Papa Urbano II declara as cruzadas, declara aberta a guerra santa contra os muçulmanos em nome da fé católica. No total, são 8 cruzadas. Nós vamos falar aqui das mais importantes. E elas acontecem de 1095 a 1270. Vamos falar então dos principais motivos que fazem essas pessoas atravessarem todo o continente europeu para irem lutarem por uma terra distante. O objetivo principal era retomar Jerusalém, a Terra Santa, retomar o Santo Sepulcro, essa região tão simbólica para a religião católica, mas também muito simbólica para o judaísmo e também para o Islã. Qual eram as vantagens que a cruzada proporcionava às pessoas que integravam? Aos pobres, a possibilidade de acumular alguma riqueza a partir dos saques que iam produzir e até mesmo de encontrar alguma terra que ele pudesse ficar para si. Então era isso que almejavam as pessoas mais empobrecidas da sociedade. As pessoas ricas, os senhores feudais, também participaram das cruzadas. Então a elite, se assim a gente pode dizer, também participou com espada na mão, em cima de cavalos, da luta em si. Diferente do que nós temos hoje, onde as pessoas que são das classes dominantes vivem isoladas dos acontecimentos da sociedade. E qual era
ou melhor, qual eram as intenções desses senhores feudais? Evidentemente que procurar novas terras, se instalar, maior domínio, maior poder, além do maior acúmulo de riquezas. Além desse meio econômico, a gente vai ter o motivo da fé, porque o Papa garantiu que as pessoas que lutassem em nome da fé católica contra os muçulmanos estariam salvos. Mas aí você pergunta, mas e não matarás? O não matarás ficou de lado nesse momento. Era um momento em que esqueceram um pouco desse mandamento em nome de algo maior, em nome que para os católicos eram algo maior. E o último motivo seria dos comerciantes, porque isso abriria novas rotas comerciais. E é evidente que a instalação de novos postos em locais que você não tem domínio é excelente para esses comerciantes. Eu me esqueci de um apenas, que é o cultural. O cultural pode ficar um pouco mais de lado, porque é difícil a gente mensurar algo que é tão subjetivo assim, mas também é algo válido para se ressaltar. A primeira cruzada já acontece no ano seguinte ao ano que o Papa Urbano declarou aberta a Guerra Santa. Portanto, acontece em 1096. Se inicia com um pedido do imperador Aleixo I, que era o imperador de Bizâncio, ao Papa. Eles tinham alguns conflitos, mas o Papa cedeu essa ajuda. Ele imaginava que ia ter alguns homens à sua disposição, mas de fato chegaram 50.000 homens na cidade de Bizâncio. A intenção era guerrear contra os muçulmanos seljúcidas. E o Aleixo admite essas pessoas dentro da cidade, dando proteção, ajudando na alimentação. Evidente que em troca desse apoio militar que ele estava recebendo. Essa foi a primeira cruzada oficial, mas tem uma que fica de lado, que ficou conhecida como a Cruzada dos Mendigos, porque eram pessoas menos preparadas que foram à frente tentando fazer a primeira cruzada. São liderados por 3 principais chefes militares ali, o Baldino, Boimundo e Godofredo. Juntamente com o imperador Aleixo I, eles vão lutar contra os muçulmanos. A primeira cidade é conquistada, a cidade de Iznik, mas ao partirem para a segunda cidade, na travessia para Edessa, ocorre um problema, a morte da mulher de Baldino. Com isso, ele decide que ao tomarem a cidade de Edessa, ele vai instalar um reino cristão e por lá ele vai ficar. Vai encerrar a sua cruzada. E de fato isso acontece, eles conseguem conquistar a cidade e ele instala de fato um reino cristão. A terceira cidade então é a cidade de Antioquia, e lá eles utilizam da ajuda de um guarda da cidade que se corrompe, não protege a cidade de Antioquia e ajuda os cristãos a invadirem. Dessa forma eles conseguem matar aproximadamente 20.000 muçulmanos e tomam essa cidade. Um detalhe aqui é a forma de guerrear. Eles utilizavam o método do cercamento, a guerra de cerco. Então ficavam em torno da cidade e não atacavam diretamente. Esperavam que os cidadãos necessitassem de coisas fora dos muros das cidades e aí eles atacavam. Então a necessidade de água, de alimentação, de continuidade do comércio era aproveitada pelos cristãos para atacarem. O problema é que depois deles conquistarem Antioquia e se instalarem, os próprios muçulmanos fazem um cerco à cidade, mas Boimundo não espera as necessidades dos cristãos e ele ataca os muçulmanos antes, conseguindo a vitória, e assim eles continuam com a cidade nas mãos dos cristãos. De fato, a quarta cidade, então, é a tão esperada Jerusalém, no ano de 1099. Eles constroem 2 torres, posicionam uma no lado norte e uma ao lado sul, e a partir dessas torres eles fazem a guerra contra os muçulmanos e conseguem tomar a cidade de Jerusalém. Então, nesse momento, Jerusalém volta para as mãos dos cristãos. A terceira cruzada ficou conhecida como Cruzada dos Reis, e nós vamos entender o porquê. Uma figura importante agora é o rei Saladino, que ele vai conseguir reconquistar Jerusalém. Jerusalém, que até então estava nas mãos de Badolino IV, agora está nas mãos
dos muçulmanos novamente, o rei Saladino. Porém, ele aceita a entrada de cristãos para praticarem a fé, para praticarem a sua religião. É válido dizer que ele retomou a cidade no ano de 1187. Mas por que ficou conhecida como a Cruzada dos Reis? Porque o Papa Gregório VIII contou com a ajuda de 3 importantes líderes. O primeiro, Frederico Barba Ruiva, do Império Romano Germânico. O segundo, Filipe II, da França. E, por fim, Ricardo I, conhecido como Ricardo Coração de Leão, que era da Inglaterra. Ricardo Coração de Leão consegue conquistar 3 reinos importantíssimos: Chipre, Jafra e Acre. E também consegue capturar 270 mil muçulmanos. Com isso, ele tenta barganhar, ele tenta negociar com o rei Saladino, da seguinte forma: olha, eu tenho 270 mil dos seus em minhas mãos. Se você não me devolver a cidade de Jerusalém, eu vou matar os 270 mil muçulmanos. Mas Saladino teve pulso firme e disse que não entregaria a cidade. Dessa forma, esses 270 mil prisioneiros são assassinados por Ricardo Coração de Leão e seus guerreiros, e ele retorna para a Europa, de certa forma, não conseguiu fazer o que era para fazer. Apesar de conquistar os 3 reinos, ter aniquilado alguns infiéis, como eles denominavam, não conseguiu o objetivo principal, que era retomar a cidade, retomar a Terra Santa, a Terra Sagrada. A partir da Quarta Cruzada, eles decidem mudar o foco, porque percebem que não tem mais condições de reivindicar a cidade de Jerusalém. Então agora o foco é muito mais comercial. Comerciantes de Gênova e de Veneza conseguem conquistar 2 portos importantíssimos na cidade de Constantinopla. Um desses portos era no Mar Mediterrâneo. Então imagine o que é esses genoveses e comerciantes de Veneza também conquistando um porto do outro lado do Mediterrâneo. Isso abriria uma rota comercial muito importante, daria um aumento econômico muito grande. Qual é o problema que temos aqui? Se é que podemos dizer problema. Que não foi uma luta de cristãos contra muçulmanos. Quando eu disse lá no começo que cruzada era basicamente uma guerra santa de cristãos contra muçulmanos, eu disse que haveria um problema. E o problema está aqui na Quarta Cruzada, porque Constantinopla também era um local cristão, porém ortodoxo. Então podemos dizer que foi um momento de conflito entre cristãos. Não tinha envolvimento de muçulmanos. Em 1291, a última cidade que estava nas mãos dos cristãos era a cidade do Acre. E agora ela é retomada pelos muçulmanos. Então o saldo é basicamente 0. Vamos ver quais foram os resultados dessas cruzadas. No aspecto econômico, não teve grande variação em questão de território conquistado, mas as novas rotas que se abriram foram de extrema importância. Então esse contato do mundo árabe, do Oriente com o Ocidente, é claro que é importante para a economia, assim como no aspecto cultural. O tanto de coisa com que o Ocidente aprendeu com o Oriente são gigantescas e vice-versa, né? Tanto na arquitetura, quanto na nossa gastronomia, quanto nas escrituras. Muitos livros, né, foram traduzidos pelos árabes, livros do passado grego que os árabes transcreveram, reescreveram e depois nós recuperamos. Então, no aspecto cultural, isso é excelente. Já no âmbito da fé, no âmbito da religião, a fé católica não teve o resultado que queria, que era recuperar Jerusalém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder curtir e compartilhar, muito obrigado. Até uma próxima.